Glória a Deus. É bom estarmos aqui na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você para abrir a tua Bíblia aí. Livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Nós leremos o versículo 25, 26 e 27. Vamos ler, diz assim o versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica um altar ao Senhor, teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Amém? Glória a Deus. Pode fechar teu olho. Vamos orar ao nosso Deus por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor, porque tudo, ó Pai, pertence a Ti. Estamos aqui para adorar, exaltar e glorificar o Teu nome. E eu te peço, meu Senhor, seja conosco. Tira de mim tudo aquilo que não provém do Senhor. Usa-me, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, como vaso, Senhor, para falar a Tua palavra com a Tua igreja. Que cada coração esteja aberto nesta hora para receber, ó Pai, aquilo que vem do Senhor aqui nesse lugar. Venha edificar, venha renovar, venha restaurar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama da Tua glória, derrama do Teu poder, derrama da Tua graça em cada vida que esta noite, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, louvando, adorando o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre altar. Altar. Eu estou aqui em cima de um altar, mas não vamos falar deste altar. Porque esse altar é sombra do verdadeiro altar. O livro de Juízes foi um tempo negro na história do povo de Israel. E é bom entendermos que quando a Bíblia fala Jacó, ela está falando do homem natural, do homem carnal. Mas quando fala Israel, está falando do homem espiritual, da pessoa espiritual. E o livro de Juízes, ele relata uma época negra na história do povo de Israel. Porque Deus tira o povo da terra da escravidão, Deus tira o povo do Egito com a mão forte, mão poderosa, com sinais, milagres e prodígios, traz aquele povo no deserto, cuida daquele povo no deserto por 40 anos. E introduz eles na terra de Canaã, a qual terra Deus tinha prometido a Abraão. Deus disse para Abraão que daria aquela terra aos seus descendentes. E Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão. Mas Deus disse: quando vocês entrarem naquela terra, não faça aliança com aquele povo. Quando vocês entrarem naquela terra, que é a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, não cultua os deuses que aquele povo cultua. Na hora que vocês entrar, dizima aquele povo.
para vocês não fazer aliança com eles, porque ele será como espinho nas suas costas. Mas o povo não obedeceu a Deus. Eles entram na terra de Canaã e esquecem aquilo que Deus tinha falado em seus corações. Eles fazem aliança com aquele povo, eles deixam aquelas nações que estavam ali vivas, medianitas, filisteus, cananeus, amorreus. O que acontece? E aquele povo começou a se fortalecer novamente. E quando estava tudo bem com o povo de Israel, eles tinham entrado, tomado a casa daqueles moradores que estavam ali, e estava tudo bem, daí a pouco se levantava um inimigo. E vinha e começava a destruir tudo o que o povo de Israel tinha feito. Plantações, gado, tudo o que eles tinham, eles levavam embora, colocava fogo nas suas plantações, presbítero Luiz. E o povo ficava à míngua. E começaram a ficar com medo. Fizeram um buraco em rochas e começaram a se esconder. E nesse momento, mesmo assim, a misericórdia de Deus não os abandonou. Deus estava olhando e vendo aquilo, sabendo que eles tinham desobedecido. E muitas vezes, somos assim. Quando a gente se converte, vem para a casa de Deus, vem aquele fogo aqui dentro, começa a arder dentro de você, você quer falar de Jesus para todo mundo, você crê no Jesus que entrou no teu coração, mas daí a pouco parece que vai esfriando. Aí as coisas do mundo, o costume do mundo já não é tão radical como era antes. Você começa a aceitar as coisas do mundo. Não podemos, irmãos. A Bíblia diz, sede santo, porque eu sou o Senhor vosso Deus e sou santo. O nosso Deus é santo. Eu não posso ter os costumes do povo que do mundo tem, eu não posso ter as palavras que o povo do mundo tem. A fala do crente é diferente, o andar do crente é diferente, o vestir do crente é diferente. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3,18. O apóstolo Paulo diz, que ligação tem o crente com o incrédulo? Que ligação tem as trevas com a luz? Não tem? Mas a gente vai caindo no comodismo, estando dentro da casa de Deus, esquece essa santidade e começa a normalizar, achar que as coisas não é tão assim. Não, pastor, você não pode ser tão radical, a gente não pode ser tão radical assim não. Irmãos, não saia da palavra de Deus. O inimigo se fortaleceu e começou a vir. E foi no interim desse que aparece Gideão. Deus olha do céu e o povo oprimido. Os midianitas começaram a oprimir o povo de Deus. Começaram a oprimir o povo de Israel. Eles plantavam, eles vinham lá, botavam fogo, acabavam com tudo, levavam os boi embora, levavam as cabras embora, levavam tudo embora. Mas um rapaz chamado Gideão, ele não temeu a opressão do inimigo. Todos se assustaram, todos correram. Mas Gideão colocou em seu coração que ele tinha que fazer a diferença. Ele tinha um pai, ele tinha mãe, talvez ele tinha irmão que precisava se alimentar, precisava ser sustentados. E ele colocou isso em seu coração e não temeu a opressão do inimigo. Ô meu irmão, ô minha irmã, não tema a opressão do mundo. Não tema a opressão do sistema. Não deixa se levar pela opressão do sistema. Não deixa se levar pela pressão do sistema que quer te engolir, que quer te tragar, que quer normalizar aquilo que é contra a palavra de Deus, quer que você aceite. O Gideão foi lá, plantou o trigo, cuidou do trigo, guardou o trigo. Quando está na hora de colher, ele vai lá, colhe o trigo e leva para um lugar para bater o trigo. Não sei se alguém aqui é do interior, já plantou arroz alguma vez na vida.
ou feijão, ou milho. Eu fiz tudo isso. E lá no interior, quando meu pai colhia o arroz, que é parecido com o trigo, aí ele fazia uma cama assim com umas varas que chamava giral. Eram umas varas, colocava as varas ali colocava o arroz e com a vara batia. Pá, pá, aí o arroz caía tudo lá embaixo. Era isso que o Gideão estava fazendo, só que era num lugar que não era aonde se malhava o trigo, aonde se batia no trigo. Era o lugar onde pisava a uva. O Gideão pega o trigo, leva para onde se pisa a uva e começa a bater o trigo. E Deus olha do céu e fala: peraí, esse rapaz é diferente. Tem alguém diferente aqui essa noite? Tem alguém diferente aqui? Deus está dizendo para mim e para você: você é diferente, não se alia com as coisas lá de fora, você está aqui dentro porque eu que cuido de você, eu que dou força a você, é diferente. Outra vez verei a diferença. E Deus chega no Gideão e fala: ô, varão, valoroso, eu vou fazer você livrar o povo de Israel. Ele fala: mas quem sou eu? Minha família é pequenininha, eu sou menorzinho. Deus falou: não, é você mesmo que eu vou usar. E ele faz ali algo que não se deve fazer com Deus, que é testar Deus. Ele pega um novelo lá e fala: ó, Deus, então vou fazer o seguinte, se é o Senhor mesmo, vou colocar um novelo aqui, se chover em volta e o novelo estiver seco, aí eu sei que é o Senhor. E Deus faz. Aí depois falou: ó, Deus, o Senhor fez, mas eu vou fazer de novo. Agora, se chover só no novelo e em volta estiver seco, aí eu sei que é o Senhor. E Deus faz. Não precisava. Uma vez que Deus chamou você, uma vez que Deus falou teu coração, o chamado que Ele tem para a tua vida, é só você crer no chamado que Ele te deu. Vai em frente, marche, que Ele vai concluir a obra a qual Ele chamou para você fazer. Agora presta atenção. Deus chama Gideão, pega Gideão, envia Gideão, mas dá determinação para ele. Fala o seguinte: seu pai tem um boi, tem um segundo boi. O que nós lemos aí? Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, Gideão. E aconteceu que naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos. Irmãos, presta atenção na coisa. A Bíblia, toda ela é cheia de simbolismo. A Bíblia, toda ela é cheia de tipo. E eu preciso conseguir identificar isso dentro dos textos sagrados. Na hora que ele fala para Gideão: Gideão, vai lá, toma o boi de seu pai, o segundo boi, de 7 anos. Ele está dando uma direção. Não é um acaso, não é uma coincidência. Porque Deus diz segundo boi de 7 anos. 7, quando a Bíblia fala 7, é o número de Deus. 6 é o número do homem. 7 é o número de Deus. 4 é transformação. Todas as vezes que você vê 400 anos, tira 0 e fica 4. É transformação. Você pode ver que ali aconteceu uma transformação, uma mudança. E 7 é o número de Deus. É o número da santidade. Na hora que ele fala: ó, toma o segundo boi do teu pai de 7 anos, está dando uma referência. Por quê? O primeiro boi falhou. O primeiro boi não cumpriu o que Deus mandou ele fazer. Quem era o primeiro boi? Adão. Quem é o segundo? Cristo, que foi imolado, crucificado na cruz do Calvário, derramando a cruz, o sangue sagrado pela minha e pela tua vida. Na hora que ele fala, ele está, eita Deus, ele está dando uma referência. Lá no futuro vai vir aquele que é perfeito. Lá no futuro vai vir aquele que não teme. Lá no futuro vai vir aquele que vai derramar o sangue para a salvação de todos aqueles que vai livrar a opressão do inimigo. O segundo boi. O segundo Adão. A Bíblia diz que o primeiro Adão era terreno, o segundo era espiritual, Jesus Cristo.
Então, Gideão edificou ali um altar. No início, eu falei que nós falaríamos sobre altar, mas não desse altar físico. Não. Eu vou falar do altar espiritual. E a primeira pergunta, qual é o altar que você tem edificado? Qual o altar que você tem edificado? O que é edificar? É fortalecer, é construir. Segunda, onde você tem edificado ou construído esse altar? Terceira, como você tem edificado este altar? Gênesis capítulo 22, versículo 9. A Bíblia diz que quando Deus manda a Abraão sacrificar Isaque, Abraão vai até um monte, leva o seu filho Isaque, Isaque leva a lenha, simbolizando aquilo que Cristo vinha fazer, que Cristo ia levar a cruz do Calvário. Quem levou a lenha não foi Abraão, foi Isaque levando, simbolizando o que Cristo vinha fazer na cruz por mim, pela tua vida. E vai até o lugar onde ia ser, ali ia fazer o holocausto, ou ser sacrificado Isaque. E Gênesis 22, versículo 9, a Bíblia diz que Abraão chegou naquele lugar e edificou um altar para Deus. Abraão edificou um altar para Deus, que oferecesse teu filho em holocausto. Quero dizer para você esta noite, faça do teu coração um altar para Deus. É o nosso coração que precisa ser edificado. Agora a pergunta é, o que nós estamos edificando no nosso coração? Pastor, é tristeza, é angústia, é sofrimento, é dor, é incerteza. Isso é coisa do mundo, quer impor no teu coração, quer colocar no teu altar. Mas eu convido você esta noite para edificar um altar no teu coração para Deus. Tira as imagens, tira os ídolos do seu coração. Tira aquilo que está prendendo a sua atenção aqui no mundo, aqui na terra, no seu convívio do dia a dia. Tira a religiosidade do teu coração. Faça um coração de santidade, um altar de santidade para Deus. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Gideão, o seu pai está servindo a ídolos, o seu pai construiu um altar para ídolos. É preciso se derrubar. Irmãos, ei, aleluia, aleluia. Enquanto nós não derrubarmos o altar de Baal do nosso coração, enquanto nós não colocarmos a confiança de Deus em nosso coração, enquanto nós não cremos em Deus de todo o nosso coração, tem algo aqui interferindo no meu relacionamento para com Deus. Não se deixe levar. Não se deixe. Muitas vezes eu já ouvi a pessoa falar: pastor, mas a família está em primeiro lugar. Quem falou isso? Quem falou? Onde está escrito? Na minha Bíblia está dizendo que é Deus. Na minha Bíblia diz que quem está em primeiro lugar é Deus. Ninguém deixando pai, mãe, irmão, irmã, filho e filho para fazer a minha vontade, que eu não dou 100 vezes mais. Não é para você abandonar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É só para você entender que primeiro você tem que ter um relacionamento para com Deus. Primeiro temos que ter uma intimidade para com Deus. Primeiro nós precisamos fazer um altar em nosso coração para Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo vosso coração. Quando o seu coração for meu altar, aí eu vou começar a responder você. Muitas vezes a pessoa ora, muitas vezes ela clama a Deus,
Porque é diferente a oração de clamor. O pastor Vanderlei, aqui na quarta-feira, me convidou para vir aqui, para fazer oração, mas na verdade eu fiz um clamor. Que oração é diferente. Clamor quando você põe ali, imposta a voz, fala alto, clama a Deus. A oração é diferente. Mas o nosso coração, ele tem que estar pronto para Deus. Ele tem que ser um altar para Deus. Deus quer morar em nosso coração. Deus quer pousar em nosso coração. Pastor, você está falando que Deus não mora no meu coração? Não. Eu estou dizendo que nós não devemos nos deixar influenciar, nos envolver pelas coisas do mundo. A pessoa está dentro da igreja, fica se envolvendo com coisa lá de fora. Negócio de política aí, deixa lá o problema deles, meu irmão. Nosso negócio é com o outro, nosso negócio é com Deus. Eu quero saber se o outro fez errado, se roubou, deixou de roubar, se merece estar lá, se não merece, é problema deles. Meu negócio é com Deus, irmão. Eu não vou perder tempo com esse tipo de coisa. Enquanto eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar na Bíblia, eu vou pedir direção a Deus, eu vou pedir revelação da palavra de Deus, que é isso que vai me fortalecer, é isso que vai edificar o meu coração, é isso que vai edificar a minha vida. Aleluia. Aleluia. E edifica o Senhor, teu Deus, um altar no cume. Ô Gideão, derruba o altar do seu pai. Ele está servindo Deus que não pode fazer nada. Vai no cume, vai lá no alto. Ergo os meus olhos para o monte, Marcelino. Ergo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu vou edificar aqui um altar para o Senhor, eu vou sacrificar. O apóstolo Paulo diz, na segunda carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, apresentei-vos ao Senhor o teu corpo como sacrifício vivo. Deixa o corpo queimar, deixa a carne queimar, para o Espírito tomar conta, para que meu coração seja um altar para Deus. Segundo, e edifica um altar ao teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto, com a lenha que cortares do bosque. Oh glória, é Jesus, é Ele que derramou o sangue pela minha e pela tua vida. Ele foi como o cordeiro mudo, levado na cruz, derramar o sangue para nossa salvação. Só Ele. A Bíblia diz, em 1 Reis capítulo 18, que o profeta Elias, ele sobe ao monte, o povo estava ali cocheando aos deuses. Quem é Deus? Quem é Deus? É Baal ou é Deus? O Elias faz o convite. Muita gente fala que foi 450 profetas de Baal, mas na verdade foi 850. Que era 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azerá, que era um outro Deus que eles serviam. E subiu no monte com eles. E se você, eita Deus, se você observar a palavra lá em 1 Reis 18, a Bíblia diz que quando Elias sobe ao monte, o altar de Baal estava limpinho, o altar de Baal estava perfeito, o altar de Baal estava pronto para fazer as pangelanças. Mas o altar de Deus, o altar que era para servir a Deus, o altar que era para sacrificar a Deus, estava quebrado. Está teu coração? Como está teu coração? Será que está inteiro em Deus? Irmão, às vezes falar é fácil. Às vezes glória é fácil. Aleluia. Mas o Senhor Jesus disse, povo, me honra com a tua boca,
mas o coração está longe de mim. Ei, aprenda a honrar Ele com o teu coração. Faça do teu coração um altar para Deus. Faça do teu coração um altar para Deus. Elias sobe, ele vê lá o altar de Baal. E ele vê o altar de Deus quebrado. Eu vou ler para não ficar só nas minhas palavras. Primeiros Reis, 18, versículo 30. Primeiro Reis, 18, 30. Aleluia. Aleluia. Diz assim, Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta, não, que é o 22. Vamos lá, eu quero o 30, é versículo 30. Aqui. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O pai de Gideão tinha um altar. Limpava sempre. Cuidava. Mas não tinha um altar para Deus. O Elias sobe no Monte Carmelo. Chega lá, o altar de Deus está quebrado, mas o altar de Baal está em pé. E ele chama o povo. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o seu nome. Ô Jacó, você não vai chamar mais Jacó. Ô Jacó, você não vai deixar a carne mais dominar o teu coração. Ô Jacó, você não vai deixar a carne mais dominar o teu altar. Agora seu nome vai ser Israel. Você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. A tua vontade vai ser dirigida por Deus. Vai ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Há um altar. Há um altar. Há um altar, ele está aqui, gay, come anás, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Ele edificou o altar para Deus. O Elias viu porque as pessoas estavam cocheando entre 2 pensamentos. Se você ler o livro do profeta Ezequiel, se eu não me engano é o capítulo 8, ele diz que os sacerdotes, os levitas, aqueles que serviam a Deus dentro do templo, tinham uma salinha em à parte. E dentro daquela sala, eles tinham imagens. Dentro daquela sala, eles tinham ídolos. E ali eles cultuavam aqueles ídolos. E Deus chama o profeta e fala, o profeta vai lá e vê. Faz um buraco na parede e vê o que eles estão fazendo em secreto. Eles falam que me adoram, mas eles estão adorando a outros deuses. Na quarta-feira, o presbítero Luiz pregou sobre João capítulo 2, bodas de Caná da Galileia. E ali tem entendimento para nós, presbítero. Quando falou as 6 talhas, aonde os judeus lavavam a mão com água. Presta atenção. Capítulo 2 de João, primeiro milagre de Jesus, foi num casamento, umas bodas, no casamento. Por quê?
É um encontro do noivo com a noiva, com a igreja. É o encontro de Jesus com a igreja. O primeiro encontro de Jesus com a igreja aqui na terra. Por isso, casamento. E aí vai, casamento tem intimidade, casamento tem beijo. Mas as talhas, aquelas 6 talhas que estavam ali cheias de água, é o batismo no Espírito Santo. Quando Jesus transforma a água em vinho, porque João disse, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo. E vinho é um dos tipos de, quando fala de vinho, está falando do Espírito Santo de Deus. Faltou alegria, alegria é um dom do Espírito Santo. Alegria, amor, mansidão, benignidade, é um dos dons. Faltou alegria. Seu Espírito Santo não tem alegria. O crente só é alegre quando ele está cheio do Espírito Santo. Quando ele está na carne, aí vem a tristeza, vem a angústia, vem a dor. Estou com depressão. Se encha do Espírito Santo de Deus. Se encha da alegria de Deus. Eu quero ser cheio da alegria do Senhor. Eu quero falar como Davi disse, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ele era um homem cheio do Espírito de Deus. O coração dele era um altar para Deus. Quando Golias vem lutar contra ele, ele falou, eu vou contra você. Mas é em nome do Senhor dos Exércitos, não é na minha força. Eu tenho um altar aqui dentro, o Deus Todo-Poderoso habita em mim, é Ele que vai te derrotar. Ô Gideão, pega lá. Arruma uma massa de gente. Tem muita gente. Depois você vai falar que foi pela tua força. Foi pela tua carne. Foi pelo teu braço. Faz o seguinte, leva eles ali no ribeiro. Manda lá, aquele que abaixar e beber água com a língua, o outro que pegar na mão. Aí você separa 300 ali para mim. Que é esses que eu quero usar. É aqueles que tinham um altar de Deus em seu coração. É aqueles que o coração era um altar para Deus. Nós temos que parar, meu irmão. Com esse negócio de religiosidade, mimimi. Que eu estou cheio de unção. Não é Bíblia, não está na Bíblia. Bíblia é santidade. É intimidade para com Deus. É palavra da verdade, palavra de conhecimento. A Bíblia diz que o profeta, ele tem domínio sobre o Espírito. O profeta tem domínio sobre o Espírito. A pessoa fica com possessa lá, não. O bicho toma lá, ela não sabe chegar ali. Mas aquele que é de Deus, que tem o Espírito de Deus, ele tem domínio sobre o Espírito. É o culto racional, razão. Ele vê o Espírito de Deus agir. Ele sabe como o Espírito de Deus está agindo. A hora que a palavra entra no seu coração, que você entende aquilo que vem de Deus, que entra dentro de você, foi o que Deus disse para Gideão. Gideão, eu sou contigo, vai nessa tua força, varão valoroso, eu não vou te deixar, quem vai ganhar essa luta sou eu, você pode ir. E Gideão segue aquilo que Deus falou com ele, ele foi, derrotou os midianitas e reinou em Israel 40 anos. Por 40 anos houve paz. Por 40 anos houve tranquilidade. O tempo de Deus agir na nossa vida, quem determina somos nós. Para Deus não tem tempo. Deus toda hora é toda hora, todo dia é todo dia. Para Ele noite e dia é a mesma coisa. Agora para nós não. Para nós precisamos a noite, para a gente descansar, para dormir. O dia para nós trabalharmos. Agora para Deus não existe isso. Somos nós, é a nossa atitude, a maneira com a qual nós servimos a Ele, a maneira com a qual nós nos colocamos na presença dEle, é isso que faz a diferença para Deus. Essa palavra que eu tinha para o teu coração.